Caríssimos alunos, professor Pedro, atividade 2 de manutenção industrial, módulo 53. Vamos à resolução. Se escutarem grito de criançada aí, choro, bateção, são minhas crianças que estão brincando aqui do lado. Se escutar grito de adulto, é o professor Milena, que está gritando com as crianças. Tá, já sempre aviso, né? Caso tenha alguma questão fora de ordem, é normal, né? Por exemplo, essa aqui é a primeira questão do aluno, do abençoado aqui que me mandou. No portal dele, essa daqui era a primeira. No teu pode ser a terceira, a quarta, a quinta, enfim. Então presta atenção, tá bom? Na questão e a alternativa, para não termos problemas lá na hora da resposta, tá bom? Primeira questão. A manutenção surgiu com o objetivo de manter algo em funcionamento, ou seja, reparar um equipamento após a ocorrência de uma falha. Porém, evoluiu ao longo dos anos e novas técnicas foram desenvolvidas e incorporadas com o objetivo de se evitar a ocorrência da falha. Uma dessas técnicas, a termografia, é amplamente utilizada para detectar falhas a partir da radiação infravermelha emitida pelo componente equipamento, elaborado pelo professor. Diante do exposto, a técnica de termografia pode ser classificada como manutenção preditiva. Vamos analisar aqui as opções, né? Deixa eu fazer uma rabisqueira aqui para vocês. Manutenção preditiva, programada, adiada, imediata ou sistemática. Então, né, caríssimo aluno, vamos analisar aqui um pouquinho, só para relembrar alguns conceitinhos aqui de manutenção, né? Como aqui o texto disse, né, lá no início, manutenção, o que se entendia pelo conceito de manutenção, né, traduzindo o texto? Ou seja, quebrou, estragou, parou tudo, vai lá e arruma. Era o papel da manutenção, tá? Hoje, o que é a manutenção? É muito mais do que isso. A manutenção tem todo um trabalho de investigação, cuidado, né, inspeções e até mesmo como que uma premonição, vamos dizer assim, uma predição do que pode vir a acontecer com esse equipamento no futuro, né? E para isso existem inúmeras técnicas e tecnologias de inspeção e manutenção preditiva, né? Existem três principais ramos, né? Ramos não, vamos dizer assim, tipos de manutenção, que são, né? A manutenção, deixa eu escrever aqui, manutenção corretiva, né? A corretiva, que é justamente depois que o BO já aconteceu. A manutenção preditiva, que é essa aqui que eu acabei de comentar, que ela busca, né, antecipar o problema, ou seja, prever mediante equipamentos, mediante inspeções, mediante analisando o comportamento do equipamento, né? E existe também a manutenção preventiva, né? Antigamente não se falava o termo preditiva, né? Preventiva, tá? Então, simplesmente se ramificava em corretiva e preventiva, né? E da preventiva vinham outras árvores aqui, né? Outras linhas aqui, outras ramificações, tá? A partir de um tempo, etc., a evolução, primeira evolução da indústria, segunda, terceira, nós estamos na quarta, né? E já arrumando aí para a quinta, ou seja, né? Indústria, você já deve ter ouvido, indústria 4.0, né? Se não ouviu, caríssimo aluno, estude, pelo amor de Deus, isso aqui é o que está em voga, é a realidade que você vai encontrar aí nas empresas, tá? Então esses termos foram aparecendo e assim técnicas de inspeção e de predição e de entendimento do comportamento do equipamento, de, por exemplo, né, de quantas horas de uso é o mais adequado para a troca de determinado rolamento,
qual a temperatura mais eficaz para operação de tal coisa, qual a espessura do óleo de não sei quanto, qual isso aqui, assim, que tá extraordinário, assim, tá? A área de manutenção está, vamos dizer assim, em a tecnologia de ponta mesmo, né? Assim como também fazendo um paralelo aí com a área do agro, também assim, tecnologia a mais não poder, tá? Então voltando aqui para nós, tecnologia preditiva, já te dei aí todo o pulo do gato. Tecnologia, manutenção, né? Preditiva. Manutenção programada é outra coisa. Manutenção programada é mais no sentido de gestão, né? Ou seja, por exemplo, que teve uma quebra lá no trem lá e o sujeito abre lá uma OS, né? Ou uma nota, enfim, uma ordem de serviço, etc. E vai lá o programador, planejador de manutenção, etc. E programa lá que no dia, sei lá, 20 de agosto vai ser feita lá, vai arrumar o selo da bomba lá que está vazando. Tá? Isso é manutenção programada. Então não tem nada a ver com o contexto, né? Manutenção corretiva adiada também é diferente. Manutenção corretiva imediata é, por exemplo, estragou o equipamento, parou lá a máquina, sei lá, uma máquina, uma esteira, arrebentou a esteira. Manutenção corretiva imediata, ou seja, a equipe de manutenção tem que parar tudo que está fazendo, pegar a caixa de ferramenta, uma esteira nova e correr lá na linha e trocar a esteira. Trocar ou fazer uma emenda, enfim. Tem que ser imediato, é na hora, né? E manutenção preventiva sistemática, ela é um pouquinho diferente também, tá? Como assim? Ela também está baseada, né, no mesmo conceito de que não chegue ao equipamento parar de vez, né, para que não chegue na manutenção corretiva, né, ela é uma forma de não chegar lá, então ela já é um avanço da manutenção corretiva, né, a manutenção preventiva, mas ela e sistemática, por quê? Porque ela é, vamos dizer assim, organizada, né, ela é de tempos em tempos, em intermitências, né, de programações, sistematicamente fazendo pequenos ajustes preventivos no equipamento, né? Seja, por exemplo, uma lubrificação, um reaperto, não sei quanto, um alinhamento, etc, etc, para que não chegue o bicho pegar. Mas a manutenção preditiva, sobretudo, são no que tangem aos sinais, né? Aos sinais de falha, ou seja, temperatura, vibração, etc, etc, né? Então, e o termo termografia, aqui, ou seja, uma análise de temperatura, né? Termografia, a gente já pensa em temperatura. O que é? O sujeito chega lá perto da máquina, né? Ele tem como que o equipamento na mão dele parece um brick game. Quem aqui jogou brick game vai lembrar aqui, deixa eu desenhar aqui um brick game aqui, ó. Cadê o brick game aqui? Tinha aquele joystick lá, ó. Tem aquela telinha, né? E você jogava o Tetris lá, eu tenho certeza que você montava lá e você os botãozinhos, entendeu? A maior parte tem um que tem um cabinho que segura aqui, ele é grandão assim. O sujeito chega na máquina lá, aponta aquele brick game lá para a máquina e já mede a temperatura, tá? E isso é uma forma de manutenção preditiva, que ela mede os aspectos. Nossa, por que riscar, né, a resposta? Ela mede os aspectos, os sinais de falha do equipamento, tá? Como, por exemplo, já acabei de mencionar, temperatura, vibração, enfim, esses comportamentos, tá bom? Então, manutenção corretiva é depois que o bicho pega. Hoje em dia, ninguém quer que chegue lá, né? Às vezes acontece, né? Ninguém está livre disso, mas quebrou, parou, manutenção corretiva. Manutenção preventiva são as manutenções que têm que ser feitas, né? Ou seja, ajustes, paradas programadas, etc., visando que não tenha a quebra, ou seja, a falha, né? Que não estrague o equipamento por completo, né? São
manutenções visando justamente aumentar a performance, né, o tempo operativo do equipamento. E manutenção preditiva é justamente a análise em si do comportamento, da avaliação e o entendimento dos sinais, né, dos sinais de falha que o equipamento vai demonstrando no decorrer do tempo, dos anos de sua operação. Portanto, né, deixa eu marcar de uma forma mais caprichada, manutenção preditiva.